Salve, salve meus queridos alunos, bem-vindo a mais uma videoaula e vamos falar hoje da semana de 22, Brasil, São Paulo, 1922. Alguns são até ousados em dizer que foi aí que Brasil cortou, né, artisticamente falando, a sua relação com os gringos lá fora, né? Aquela coisa de sempre estar copiando da Europa, sempre estar copiando alguma coisa ali dos Estados Unidos. Não, foi em 1922 que Brasil criou a sua arte brasileiríssima. Acho muito interessante isso, né? Vamos lá. Foi em 1922, né, a manifestação artístico-cultural que contou com dança, com música, com recital de poesia, exposições e palestras, né? E ela aconteceu ali de 13 a 18 de fevereiro no Teatro Municipal de São Paulo, né? E foi referência artística cultural para o século XX. Foi não, ela é referência cultural, né, do século XX. O interessante que ela é considerada a obra oficial, o início, né, oficial ali do modernismo brasileiro. É muito legal isso, né? A Semana de Arte Moderna apresentou uma nova perspectiva, né, de arte estética inovadora. Por influência, né, das tendências, ela mostra uma estética inovadora e influenciada, né, pelas vanguardas europeias, né? E é claro que foi através dessas influências que Brasil nasce um novo episódio, né, na sua vida, na sua carreira ali artística. O objetivo ali da semana de 22 era o ambiente artístico-cultural. O objetivo era mostrar, né, que havia cultura, arquitetura, música e literatura de boa qualidade no Brasil, coisas que os gringos lá fora sentem inveja, né? Interessante isso daí, porque o próprio Brasil, né, lembrando, em 1922, estava completando ali o centenário da independência do Brasil. E mesmo assim, o Brasil estava impregnado com aquela coisa ali de não dar valor, mas já estava na cultura ali do Brasil, né, de não dar valor no que é nosso, no que é fabricado nosso aqui, né. E ali na semana de arte moderna, algumas figuras que fizeram parte de uma importância muito grande. O próprio Mário de Andrade, né, ao lado do seu irmão Oswald de Andrade, né, e claro, do artista plástico Di Cavalcanti, que articulou, né, o evento ali. Lembrando que a gente estava presa ainda àquela coisa da arte europeia, né, e a intenção, o objetivo da semana de 22 com os artistas brasileiros, né, ou os que já estavam, né, se tornando brasileiro, como alguns ali que a gente já vai comentar, né, buscava chocar o público, chocar de uma forma, né, que aquela ideia do conservadorismo passasse a ser, sabe, passado, né, e a arte padrão, aquela coisa tradicional europeia, passasse a ser ridicularizada também. Não tinha mais interesse naquilo, né? E olha que legal aqui, a utilização de uma nova linguagem coloquial e vulgar, buscando a aproximação da linguagem oral, né? Era coisa que ia se tornar padrão nosso, né, aqui no Brasil. O abandono do formalismo nas composições, rompendo os padrões tradicionais da academia. Esquece a crítica à estética literária, a valorização da identidade nacional com temáticas, a liberdade de expressão era a matéria-prima ali. Inspiração em vanguardas europeias como futurismo, cubismo, dadaísmo, surrealismo, expressionismo, fauvismo, né? Experiências estéticas. Bom, a origem ali da semana de 22 ocorre no momento em que o país passava diversas modificações, né, tanto sociais quanto políticas e econômicas, né, e o fator ali marcante, né, foi o crescimento do capitalismo, principalmente em São Paulo, né. A gente pode até citar o próprio pai, né, da Tarsila do Amaral, um grande fazendeiro, vendedor de café, produtor, né, de café. O cara era muito rico, por isso mandava a filha viver de arte, né? Porque é difícil viver de arte
no Brasil. Motos desse horário. A consolidação ali da República e o crescimento da elite paulista também fazia parte dessa época ali que marcou. E foi aí que surgiu esse cenário, né, artístico-cultural, né, que mudaria ali o rumo da arte brasileira, né? O alvo de crítica ali por parte de alguns, até ignorava, né, por parte de outros, ou ignorada, né, por parte de outros ali. A Semana de Arte Moderna foi a ebulição das ideias livres e os padrões tradicionais, né? Seu caráter nacionalista buscava uma identidade própria, né? E essa semana de 1922 que ocorre exatamente ali, essa semana 22 que ocorre exatamente ali de 13 a 18 ali de fevereiro de 1922, nasce ali do contexto da República Velha, né, controlada por oligarquias, cafeeiras, né, e pela política do café com leite. Os artistas da história de 1922, né, em sua maioria, eram descendentes dessa oligarquia, né, que facilitou a realização do evento. Até teve o apoio do governador de São Paulo dessa época, né, de 1920. O interessante é que a gente já sabe que viver de arte no Brasil é difícil hoje. Imagina nessa época que o Brasil ainda estava, né, nascendo em outro estado espiritual, outro estado mental, né? E essa exposição social ali favorecia as viagens e estudos, né, desses artistas para a Europa, principalmente para a França. Tarsila do Amaral foi uma, né? Os artistas brasileiros, claro que podiam trazer os modelos artísticos, né, para o Brasil, que era a forma deles trabalhar e evoluir a ideia ali caracterizada como o desejo do experimentar, né, diferentes caminhos. É aí que nasce o ideal do Brasil moderno, né, com a Semana de 22. Os principais artistas ali que teve fundamento, né, que teve essa mudança brusca e importantíssima, né, para o Brasil, inclusive para uma proposta nova. Isso eu estou falando dentro da classe dentro da classe dos artistas em geral, porque de repente a gente fala de uma outra classe que não estava envolvida com a arte, então foi uma semana de trabalho qualquer e tal. Mas se tratando de arte, das expressões envolvendo música, dança, poesia, literatura, design, pintura, arquitetura, ela foi um alvo principal ali, né? Os artistas legais que a gente mais conhece ali o Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Graça Aranha, que já era famoso, Tarsila do Amaral, né, a caipirinha brasileira, Vitor Brecht, Plínio Salgado, Anita Malfatti, Melotti Del Pitta, Ronald Carvalho, Guilherme de Almeida, Heitor Villa-Lobos, Lazar Segal e Di Cavalcanti. Di Cavalcanti foi o principal, né? Inclusive produziu o cartaz, né? A Semana de 22 ela chocou uma grande parte da sociedade, né, burguesa, aquela parte envolvida ali com essa coisa do capitalismo ali. Ela meio que criou uma nova visão, né, para os processos de fabricação dessa nova arte, né, que era a própria cultura brasileira, as cores que a gente tem no Brasil, né, e a própria ideia que a gente tem, né, do próprio café, do ouro, matéria-prima, usando os temas, né, de escravidão, né. O Cândido Portinari tem muita obra assim, Lazar Segal também, muita obra nesse parâmetro, né, capturando aquela coisa ali social, buscando ali sobre o despejo dos negros, né, na abolição, para onde eles foram. E esses artistas buscavam, era isso que chocava essa sociedade burguesa, porque eles não estavam interessados em ver essas coisas, né. O primeiro dia de abertura ali, 13 de setembro de 1922, Semana Moderna, né, no teatro, foi com as pinturas e esculturas espalhadas ali no saguão, né, do teatro, e o evento provocou choque e repúdio
no público, né? O evento contou com a conferência do escritor Graça Aranha, que já era muito famoso na época, né? Intitulada, né, Emoção da Estética da Arte Moderna. E depois já teve apresentações musicais, né, logo em seguida ali. O segundo dia, né, que foi dia 15 de fevereiro, foi marcado pela apresentação de Gilmar Novaes, pela palestra de Menotti de Delpitia sobre a estética artística também, né. Na ocasião, né, o Menotti apresentou os escritores dos novos tempos, com a nova poesia, a nova escrita, com aquela coisa coloquial, que infelizmente o evento terminou numa maior gritaria, vaias, né? E quando o Ronald Carvalho declarou em do poema Os Sapos, né, de Manuel Bandeira, aí o público começou a atrapalhar fazendo sons de sapo, né? Aí que, né, o pessoal não estava preparado para ver isso, e está até hoje, né? O público geral brasileiro não é preparado para admirar a nossa arte aqui. Está pronto para receber coisas fúteis, né? E isso a gente tem que falar. O terceiro dia ali, né, com um público bem reduzido, né? O evento foi mais tranquilo. A noite foi marcada com a apresentação de Vila Lobos, né, e a participação de outros músicos famosos na época, e exibia a mistura de instrumentos, né, a coisa da experimentação, o laboratório da música, né, e Brasil já com aquela característica de música brasileira, né, música com aquela coisa da boêmia, né, da boemia, né. Um detalhe, uma curiosidade ali, Vila Lobos entrou, né, com um pé descalço, com um sapato e um chinelo. O público interpretou aquilo lá como se fosse uma arte futurista, né, uma interpretação do próprio artista, né, um desrespeito, né, o artista desrespeitando a obra de arte europeia, mas não era. No entanto, só foi descoberto porque ele estava com um calo inflamado no dedo, simplesmente isso, né. A reação ali da semana de 22 foi muito criticada, ignorada por muitos, né, e por outros não teve tanta importância reconhecida na época. A reação, né, foi bastante conservadora, infelizmente, né. Os artistas que participaram dessa manifestação chegavam a ser retratados pela mídia como subversores da arte, né, espíritos cretinos e débeis futuristas, né? Infelizmente, é aquilo que eu falo, o Brasil não está preparado, né, para uma coisa nova. O Brasil quer, né, aquilo que eu sempre falo, um artista aqui, né, principalmente nosso do interior aqui, ou brasileiro, tem que ir para fora, estudar, fazer aquela coisa e vir fazendo o que eles fazem lá fora. Minha guitarra está com espírito. Esse artista tem que ir lá fora para ele voltar e ser reconhecido. Infelizmente, essa é a realidade do artista brasileiro. Ao longo ali do século XX, né, a arte moderna teve um valor histórico reconhecido, né? Aí sim começaram o marco inicial do movimento modernista brasileiro. Aos poucos a ideia foi começando a melhorar, o pessoal começou a aceitar mais, né? O legado que a Semana de 22 deixou foi um grande rombo, artisticamente falando, né, um rombo no bom sentido, em que o Brasil pudesse ver esse rombo como uma herança e transformar isso, né, numa arte que até hoje ela faz parte dos nossos corações. E é isso, espero que tenha gostado. Deixe os comentários aí no vídeo e até a próxima.